Oi, minha gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje vou responder aqui perguntinhas lá do Instagram, que eu coloquei uma caixinha específica para responder aqui, né? Eu tinha até colocado dizendo que iria responder no YouTube e cá estou eu. Eu só fiz até hoje aqui no canal um vídeo assim, respondendo perguntas, e vocês gostaram muito. É um vídeo que tem um bom engajamento e eu vi que vocês gostaram de saber um pouco de mim. Então cá estou eu aqui, já peguei o celular da minha mãe, que tá aqui com toda a caixinha, né, do meu Instagram, e eu vou pegar as perguntas assim mais interessantes, né, para responder aqui para vocês, porque tem muita pergunta, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas selecionei algumas aqui e vamos embora responder. Não esquece de deixar aqui o like, tá? Se inscreve no canal para não perder os vídeos novos que forem chegando por aqui, tá bom? E é isso, compartilha o vídeo com uma amiga, me acompanha lá no Instagram também e vamos embora pro vídeo. Vou começar respondendo uma pergunta aqui, que é justamente falando sobre edição de vídeos, sobre a qualidade dos meus vídeos, né? Que perguntaram assim, como você faz esses vídeos e stories tão lindos? Tá, quase não sai. Os meus stories, né, que vocês viram, que eu mudei o filtro e tô usando tudo bem padronizado. Eita, que a minha língua hoje tá maravilhosa. Mas a edição dos vídeos mesmo, eu gosto de fazer no CapCut, né? Não sei se é assim que se fala, mas é assim que está escrito lá para você instalar. Ele é gratuito e eu edito tanto os vídeos aqui do canal, como os vídeos do Instagram. Tudo eu sempre estou editando por lá. Ele é muito bom para fazer os cortes, para colocar alguma legenda, para colocar legenda automática, quando a gente vai falando, colocar aquelas legendas. Ele é maravilhoso. Você só instala e começa a usar ele, que você vai ver como vai mudar, né? Às vezes a gente não sabe para onde vai, mas tudo de início é assim mesmo. Então você instala o CapCut, quando você gravar vídeo, você coloca por lá, você vai ver que você vai conseguir melhorar muita coisa nos seus vídeos através desse aplicativo. A próxima pergunta é: como você era na época que você estudava? Misericórdia. Minha gente, vocês querem saber de uma época apocalíptica que eu repeti 2 anos na escola, né? Era para me ter terminado muito antes, então eu atrasei 2 anos, porque eu não ia estudar, né? Minha parte da adolescência, o quê? 14, 15 anos, por aí, 16, eu não lembro ao certo. Mas eu faltava aula. Faltava aula para quê, minha gente? Para ir dançar. Vocês sabem que eu gostava muito de dançar e eu até fiz curso, me tornei professora, então no tempo da escola eu gostava muito de dançar. E aí eu e as meninas lá se juntavam, como era, eu não sei como é que se fala, mas onde eu estudava eram 12 escolas, e aí era um campo só assim, com várias escolas. Você imagina a imensidão do negócio, né? Muita gente, alunos de outras escolas, tinha muito campo ao ar livre, muita praça, então tinha como ter essa facilidade em faltar aula, vocês imaginam só. E aí eu e as meninas pegava e deixava de entrar na escola, levava dinheiro para lanchar, ficava lá de fora, levava caixinha de som, ia dançar. Vocês acreditam? Quando era no final do ano não passava, eu ficava chorando. Pois é, aí no outro ano, eu não sei se foi 2 anos seguidos, eu não lembro ao certo, só sei que eu repeti 2 anos. Mas assim, nessa época mesmo da adolescência, não foi uma época muito boa, né? Aprontei muito, fiz muita coisa que não deveria ser feita, né? Aprontando mesmo na escola, né? Nada de briga, essas coisas. Sempre fui muito medrosa pra briga, né? Ficava muito de longe, mas assim, de faltar, de fazer outras coisas, de não entrar na escola, depois eu faço, depois eu recupero e tudo mais. Quando era no final do ano, a gente ficava triste, chorando, era assim. Mas foi uma época, assim, legal, né? Tirando isso, né? Me divertia muito, tinha muita gente que eu conheci, que eu conheço até hoje, que me segue no Instagram, que eu fico muito feliz, né? Então, assim, eu não tenho muito do que reclamar, tirando essa parte aí, né? Que eu deixava de estudar para ir fazer o que não devia, mas em relação à época do colégio foi isso, né? Por isso que hoje a gente pega muito no pé da minha irmã, né? Porque ela tá nessa fase dos 15 anos. Então a gente sempre fala pra ela que não é assim, porque no meu tempo eu não tinha esse entendimento, né? A minha mãe também não tinha todo esse entendimento e também eu fazia as coisas sem ela saber, né, minha gente? Ela só sabia no final do ano, quando eu reprovava e não sabia por que foi. Agora ela está aqui atrás, escutando tudo. Mas
A gente sempre estimula minha irmã para o bem, para incentivar ela a estudar, para mostrar a ela o caminho correto, que não é assim, é assado, sabe? Então, é sempre bom, você que tem um adolescente em casa, tem uma criança, sempre começar a instruí-lo para o bem, direcionando a Deus, né? Mostrando os caminhos corretos, para quando chegar nessa fase de adolescência, que o povo fala que é a pior fase, mas depende muito do seu ponto de vista, de como você está sendo instruído e criado, né? Você conseguir tornar essa época boa, né? Uma época leve, que você tá ali se desenvolvendo, mas você não precisa fazer coisa errada para você estar se divertindo, sabe? Então, a gente sempre pega muito no pé da minha irmã em relação disso, porque justamente nesse período que ela tá, é o período que eu mais aprontava na escola, mas graças a Deus ela tá seguindo um caminho reto. Tem alguma foto de quando você usava calças? Minha gente, isso daqui é o que mais surge no meu Instagram. É o povo querendo ver como eu era quando eu usava calça. Minha gente, vocês não queiram ver? Eu vou ver se eu procuro uma foto pra colocar aqui pra vocês verem. Eu acho que tem um vídeo que eu fiz no Instagram mostrando o meu antes e depois, né? Quando eu encontrei a Modéstia e tudo mais, que eu coloquei algumas fotos minha antiga, que nem parece eu. Literalmente outra pessoa, né? Como eu falei até no Instagram hoje, numa passagem bíblica que eu estava lendo, de fato era um homem velho, né? E hoje eu sou um homem novo, né? Como tem na Bíblia, uma mulher nova, graças a Deus. E eu não gosto muito de expor, assim, de colocar minhas fotos, eu me acho estranha, não parece eu. É uma totalmente diferente, sabe? Quando eu vejo minhas fotos antigas, é algo tão estranho que eu fico, meu Deus, socorro. Mas aí eu tenho algumas fotos no meu celular que eu não quero apagar também, porque eu acho que tudo é fase e eu preciso ver quem eu era, né? Sempre dar uma olhada, não sempre, mas às vezes quando eu olho eu consigo ver quem eu me tornei, quem eu fui, né? E eu agradeço muito a Deus por toda essa mudança. Mas é isso, né? Vocês viram aí uma foto minha de calça, matando a curiosidade de vocês. Agora me digam se não é muito mais bonito e louvável eu estar assim, de saia, de vestido. Fica muito mais bonito, muito mais feminina do que com essas calças aí, apertadíssima. E mesmo se não fosse apertada, uma calça folgada, é estranho da mesma forma de ver. Agora, essa pergunta aqui que eu tava querendo muito responder, que já me surgiu até no direct, e eu acho que aqui eu vou conseguir falar melhor sobre, que foi assim: namoraria alguém de outra religião, mesmo sabendo que ela poderia mudar por você? Meu Deus, vamos lá. Primeiro, que eu não namoraria alguém de outra religião, porque eu quero alguém na minha vida que viva os mesmos princípios que eu, né? Que seja católico, que busque viver a tradição da igreja, né? Que tenha os mesmos princípios e valores. Se não tiver, eu não quero, porque eu não vou abrir mão dos meus princípios, né, por causa de alguém que eu posso até deixar de ser quem eu sou por causa de outra pessoa. A gente sabe que quando a gente começa a se apaixonar, começa a gostar de alguém, a gente sempre quer agradar a outra pessoa, e aí sempre quer buscar agradar, de uma certa forma a gente fica mais melosa, e aí a gente acaba sendo arrastado por uma pessoa, né, que não vive a mesma coisa que a gente. E aí a gente sabe que o rumo da história vai degradando, né? Então a gente tem a plena consciência de que a gente deve esperar, né? Esperar em Deus para que seja alguém no qual Deus preparou, no qual vive o que a gente vive, para ter aquela união. A gente sabe que quem conduz o relacionamento mesmo é o homem, né? Então como é que a gente vai buscar um homem que não entende de nada, que não vive os mesmos princípios que a gente? Vocês sabem que esse namoro não vai ter um futuro bom, né? E aí entra a parte, né? Mesmo sabendo que ele poderia mudar por você, minha gente, vocês não se iludam com essas coisas, não. Sempre tem as meninas que dizem, tô conversando com um menino que é de outra religião, mas ele disse que pode ir pra missa comigo, não sei. Minha gente, vocês fogem disso. Vocês acham que Deus estava preparando isso aí pra vocês? Essa enrascada, essa emboscada aí, então não caiam nisso, né? Se você tem o seu princípio, se você entende da sua fé, da sua religião, da sua igreja, da igreja que você vive, né? Que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, porque você vai se deixar iludir por um rapaz, sabe? Que é de outro mundo, de outra religião, de outra, sabe? É algo totalmente diferente do que você condiz, da sua fé, né? Ali do catecismo que você estuda. Então fuja, né? Às vezes a gente sabe que o inimigo sempre coloca ali uma coisinha para ver se a gente cai, e aí tá essas ciladas que às vezes a gente se encanta e vai, quando a gente vê a gente tá namorando com outra pessoa, não tá indo mais à missa porque a pessoa não quer ir, e acaba abandonando os seus valores por causa de alguém que não era para ser.
Então, assim, acalma o coração aí, aquieta, né? Porque no momento certo, na hora certa, vai aparecer, você vai saber quando for para ser. E é isso, mulher. Então, tu tens paciência, tu se acalma, né? Que no momento certo tudo vai acontecer. Então, quando surgir alguém aí de outro mundo, de outra realidade, de outra religião, puxando um assuntinho, tu foge, tu corre mesmo. Preciso estar modestamente vestida quando faço minhas orações pessoais da noite. Então, eu acho que não é tão necessário, né? A hora que você vai dormir, que você vai estar à noite no seu quarto, ali sozinha, no seu ambiente, já se preparando para dormir, você pode estar do seu jeitinho, porque ninguém vai lhe incomodar, ninguém vai entrar no seu quarto. Você vai estar ali à vontade, então você vai fazer as suas orações e vai dormir, né? Agora, caso seja algo que te incomoda, por conta que você está de pijama, alguma coisa assim, não tem problema, você faz as suas orações antes, vestida normalmente. E aí depois, né, você toma o seu banho, você coloca o seu pijama e já vai dormir. Tem essa opção também, mas não é algo que seja um pecado, né? Você tá ali no seu íntimo, então você pode fazer as suas orações ali da noite para finalizar o seu dia, assim, muito cansaço, do jeito que você está, sem problema nenhum. Minha gente, eu queria tanto responder essa pergunta aqui também, porque assim que eu vi lá, eu disse, meu Deus, o pessoal repara, viu? Você não tem costume de fazer as unhas? Percebo que você não foca muito nisso, minha gente. Não é que eu não foque nisso, vamos lá. É que quando eu fico ansiosa com as coisas, eu começo a roer a unha toda, ela fica nesse estado. Eu vou procurar aqui alguma foto de quando eu tinha a unha grande e vou colocar aqui pra vocês, se eu encontrar. Vou procurar por aqui na nuvem do celular, em algum canto, pra mostrar a vocês. Minha gente, a unha era a coisa mais linda. Aí quando eu encontro essas fotos, eu fico, meu Deus, cadê as minhas unhas? Mas olha pra aqui, porque eu fico roendo e eu tenho que parar. Só que sempre alguma coisa, quando eu vejo já tô roendo, que até o sangue sai assim do cantinho do dedo, vocês têm noção? Mas aí a minha unha, quando ela cresce rápido e ela fica muito bonitinha se eu cuidar, for lixando, pintando, ela fica bonita, né? Eu gostava dela sempre quadradinha. Só que eu tô roendo demais as minhas unhas, minha gente. Tô precisando de uma manicure, assim, que faça aquelas unhas em gel. Só assim eu não vou roer a minha unha, né? E eu vou conseguir deixar de baixo crescer, só pode. Porque já tem um tempo já que eu não consigo deixar ela crescer. Porque quando eu vejo, eu me pego já roendo todas. Às vezes eu começo a roer uma e aí eu digo, meu Deus. Aí eu pego e começo a roer logo o resto pra ficar igual. Vocês acreditam? Mas é isso aí. Mas eu gosto, né? E eu acho muito mais bonito, né? Mais feminino, a unha grandinha, bonitinha. Mas eu peco e falho nessa questão da unha, porque eu vou roendo, aí eu fico toda bonitinha, maquiada, arrumadinha. Quando olha pra minha unha, é uma vergonha. A gente, deixei minha água aqui, olha o tamanho dessa garrafa. Vou tomar água aqui que eu tô morrendo de sede. Uma pausa aqui pra gente tomar um pouquinho de água, porque a gente vai falando, tem que se hidratar, né? Tem uma pergunta aqui assim: conta pra gente como foi o processo de começar a viver a modéstia, como foi o começo? Eu canso de dizer a vocês, né, que eu comecei a viver a modéstia, né, a se vestir modestamente, quando eu conheci a Missa Tridentina, que foi a virada-chave para mim. Para quem não sabe, né, o que é a Missa Tridentina? É aquela missa antiga, sabe aquela missa antiga que os nossos avós escutavam, que era aquela missa que o padre rezava de coxa, em latim, todas as mulheres de véu e tudo mais, aquela família tradicional ali numerosa, todo mundo de vestidos, saias. Essa missa aí. E aí, quando eu conheci essa missa, há 4 anos atrás, foi uma virada-chave, assim, para mim, porque a primeira vez que eu fui à missa, eu já tinha buscado saber, então, como era a vestimenta e tudo mais, minha mãe já tinha se informado sobre isso, e aí a gente comprou uma saia para ir à missa, a blusa e tudo mais, que a gente não tinha, minha gente, aqui era só calça, short e toda essa degradação. E aí a minha mãe comprou uma saia midi para ela, para mim, para minha irmã, e a gente foi à missa. Então, a primeira vez que a gente foi à missa, quando eu voltei para casa, foi algo que eu comecei a pensar muito, né? Eu cheguei em casa, fui tirar a roupa, né, pra trocar e tudo mais, fui botar um short com uma blusinha normal. Aí eu fiquei pensando, nossa, a gente teve esse trabalho de ir no centro, correr para encontrar uma saia que a gente se sentisse bem, para poder ir a essa missa, né? E quando eu cheguei em casa, vou botar um short, sendo que lá eu já tinha visto todas as mulheres modestas, né, vestida de vestido, de saia, todas elas com véu, né, as crianças também, e foi algo que me encantou muito. Então, quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, eu disse, rapaz, como é que eu dei esse melhor para ir para missa de saia, né?
entendendo que era algo que iria agradar mais a Deus de certa forma, né? Eu ia estar vivendo ali a minha feminilidade, coisa que eu só vestia calça, roupas imorais. E aí eu fiz esse sacrifício para ir à missa, fui de saltinho, toda bonitinha, para quando chegar em casa colocar um short. Aí eu comecei a pensar, será que Deus não está me vendo em casa? Ele só me vê na igreja? Porque para ir para a igreja eu tive que vestir uma saia, tive que ir bem apresentável, para quando chegar em casa eu colocar um short curto, indevidamente, né? Será que Deus em casa também não me vê? E aí começou a martelar muito, minha gente, isso na minha cabeça. Tanto é que a minha mudança, né, em questão da vestimenta foi algo muito rápido. Naquele mês de setembro mesmo ali, a gente não deixou mais de ir à missa, né? Começou a irmos à missa tridentina todos os domingos. E aí era algo que eu ia me apaixonando mais e Nossa Senhora foi me puxando mais, tanto é que eu me consagrei logo depois, né, que eu comecei a ver a modéstia, que eu comecei a entender, que eu comecei a buscar saber sobre a verdadeira devoção, né? Comecei a estudar o tratado e aí foi uma mudança chave, né? Eu fiz a consagração à Nossa Senhora, né? Eu comecei a viver a modéstia, eu comecei só a frequentar a missa tridentina. Foi uma mudança assim, radical na minha vida, né? Foi no ano da pandemia. E é isso, né? Mas assim, foi algo muito rápido, de um mês para o outro, foi essa minha transição, assim, em questão das vestes. E não foi algo assim que eu disse, eu vou tirar tudo e vou comprar tudo novo. Não, porque nem dinheiro eu tinha para isso, né? Eu digo sempre que quando você renuncia a algo por amor a Deus, entendendo os seus princípios, entendendo o que Deus quer verdadeiramente para você, as coisas acontecem, basta a gente confiar. Então, a gente foi numa lojinha aqui em cima, que tinha aqui perto de casa, né, que tinha umas saias bem baratinhas, assim, de 15, 20 reais, de malha mesmo, sabe? E a gente foi lá, comprou uma para mim, uma para minha irmã. E aí, às vezes eu usava dela, às vezes ela usava a minha, e a gente colocava um cintinho com a blusa, porque a blusa de manga, geralmente é muito mais fácil de encontrar uma blusa mais fechadinha do que saias, né? E aí a gente começou com essas saias baratinhas mesmo, minha gente. Pois é, não foi essa saia de 100 reais, de alfaiataria, de tudo mais, não. Foi algo que veio acontecendo com o tempo. Tanto é que faz o quê? 4 anos, né, que eu iniciei mesmo, que eu troquei o meu guarda-roupa. Mas quando eu iniciei, eu não tinha nem vestido. Vestido foi uma coisa que eu vim ter muito depois. Eu tinha mais saia, porque para mim, saia era muito mais fácil de combinar com várias blusas, de montar vários looks ali, né, com a mesma saia. E para mim tava tudo bem. E aí a gente começou assim, com um pouco. Eu falo a gente porque eu, a minha mãe e minha irmã mudamos juntas, né? Foi assim um conjunto. Mas assim, a gente iniciou com um pouco mesmo. Mas assim, foi uma mudança maravilhosa. Não me arrependo nunca, me arrependo de não ter começado antes, de não ter encontrado antes. Mas eu acho que tudo tem um tempo certo para acontecer, né? Deus faz com que tudo aconteça no momento certo. Não foi algo difícil para mim, porque foi algo que eu comecei a compreender. Nossa Senhora me chamou, me disse, filha, é assim ou é assim, né? E aí eu fiquei ali naquele meio até tomar uma decisão e foi algo muito rápido. Não foi algo que demorou, que eu fiquei com a calça guardada ali no guarda-roupa. Ah, não, mas e se um dia eu precisar usar? Não, minha gente, eu tirei tudo. Short, calça, macaquito, essas coisas assim, blusa de costa nua, body, tudo que eu tinha dessas vestimentas, assim, eu coloquei num sacão e me desfiz, sério. Foi algo assim muito rápido, porque eu acho que quando a gente compreende que Deus tem o melhor para nós, que Nossa Senhora quer nos moldar de forma única, a gente tem que ir, sabe, apenas se jogar, se lançar nos braços e deixar ser moldada por eles, né? E não ficar ali contrariando quando a gente sabe qual decisão devemos tomar. Pegando um ganchinho aqui, né? Tem uma pergunta assim: como ser mais feminina? Então, você primeiro, o princípio de tudo, né? Deve se inspirar e se espelhar na Virgem Maria. Eu acho que ela é o modelo mais sublime de modéstia, de feminilidade para nós. Então, assim, para ser mais feminina, a gente tem que olhar para Maria. A doçura dela, a bravura dela, né? Vocês viram até que eu postei um vídeo no Instagram. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu postei um vídeo, né? De noite de um jeito, de dia de outro. Eu fiz até esse memezinho lá. Porque muita gente pensa que ser feminina, né, e tudo mais, é só estar modestamente vestida, sempre alinhadinha, sem fazer coisas muito pesadas, viver ali só no seu cantinho quietinho. Não é assim, a gente tem uma vida para viver. Então, eu tinha que campinar uma terra frente daqui de casa, eu ia fazer. Eu não ia dizer, ah, não, mas isso daí que tem que fazer é um homem, eu não vou fazer. Não, aqui em casa só mulheres, então alguma de nós ia ter que ir lá, ia ter que fazer, né? E, de certa forma, eu gosto. É tão bom a gente ver tudo limpinho.
E aí eu fui lá e fiz, eu arrumo a casa, eu faço uma coisa, eu faço outra. Se for para carregar um peso daqui para ali, tiver alguma reforma aqui em casa, eu vou carregar também, sabe? Então a gente tem que entender que ser feminina não é só viver como uma princesinha, também não é assim. A gente tem os nossos deveres, tem os nossos afazeres, né? Nossa Senhora ali ajudou muito, né, São José, a criar Jesus da melhor maneira. Então ela suava mesmo, ela dava o melhor dela como mãe. Então a gente tem que entender isso, né, que ser feminina é a gente deixar Nossa Senhora agir em nós, né? Que é a gente se vestir com modéstia, sim, mas a gente tem que ter prudência, a gente tem que viver bem a temperança, né? No modo da gente falar, no modo da gente agir, né? Tanto é que quando eu fui fazer a limpeza aqui dos matos aqui na frente de casa, teve uma seguidora que comentou assim, até para campinar o mato na frente de casa, a Melissa está modesta. Pois é, né? Eu não ia vestir um short ou outro tipo de roupa, porque eu vou mexer com mato, tá muito calor e tudo mais, vou vestir uma roupa mais curta, sendo que a roupa curta iria fazer calor do mesmo jeito. Onde é que vestir roupa curta vai amenizar o calor? Me diga, né? E aí eu vesti a minha roupa normalmente, minha saia midi com a minha blusa, amarrei um lenço no cabelo e fui-me embora pro trabalho. Mas aí ser feminina é a gente entender como a gente deve se portar mediante a qualquer situação da nossa vida, né? Seja numa reunião, seja na igreja, seja na escola, na faculdade, seja em família, a gente tem que saber quem nós somos, como se posicionar, como agir mediante aquelas circunstâncias, né? Porque tem gente que na faculdade é de um jeito, na missa é de outro e tudo mais, e tenta se adaptar ao local, e não é assim. Você tem que ser você em qualquer lugar que você esteja. Na faculdade você vai dar o seu testemunho, na igreja você vai dar o seu testemunho, no meio da família também. Então você vai ser a mesma pessoa sempre, sabe? Não é porque eu tô na igreja, porque eu sou quietinha, eu sou desse jeito. Mas quando eu tô na faculdade com meus amigos, com as minhas amigas, a gente marca de ir pra um barzinho, a gente sai. E aí eu sou extremamente outra pessoa diferente, né? Porque eu estou fora da igreja, eu estou fora do olhar da família. Não é assim, né? Uma moça feminina, uma moça virtuosa, tem que saber se moldar e entender como ela deve agir em cada situação. Por isso que a gente tem a virtude da temperança, né? Que é temperar todos os nossos modos, né? De agir, de falar, de se expressar, de tudo, né? A gente tem que saber como agir em determinadas situações, porque ser feminina não é só usar uma saia e não é só usar um vestido e continuar com os mais hábitos, né? Os hábitos ruins na nossa vida, né? A gente tem que se deixar ser moldado e vendo onde a gente errou e ir buscando sempre melhorar, para ir sendo sempre uma moça agradável a Deus. Minha gente, escutem aqui essa pergunta. Homem disse que ele deve dividir tudo meio a meio. Contas, o que acha? Minha gente, eu acho isso muito desnecessário. Como é que você está conversando com o rapaz e tudo mais, e o rapaz já chega dizendo que com ele é tudo meio a meio? A gente já vê algo ali que é chato de se escutar e que a gente já deve pensar, opa, será que eu devo mesmo insistir? Porque eu acho algo muito desnecessário o homem já chegar falando isso, né? Será que ele tem os mesmos princípios que você tem, que você compreende? Então, você vê se vale a pena você continuar conversando, para ir você mostrando como é o jeito que você pensa, né? O jeito que você quer que um cavalheiro seja, que a gente sabe como é que um homem deve agir, né? Mas aí o homem já está conversando e já deixa claro assim para você que com ele é tudo meio a meio. É algo meio chato, né, de se escutar. Eu não quero escutar isso, não. Ah, comigo é meio a meio. Ah, rapaz, então eu não vou. Brincadeira. Mas, assim, é algo de se pensar mesmo. Até pra vida, né? Porque a gente sabe que quando a gente começa a conhecer alguém, que a gente vai namorar, a gente sabe que vem o matrimônio futuramente, porque o namoro não é uma brincadeira, é um tempo de preparação, de conhecimento pra gente casar, né? Pra gente construir uma família. Então, se logo de início você tá conversando com alguém, né? Vai se encontrar com a pessoa e a pessoa já deixa claro que com ele é tudo meio a meio, é algo que você deve ficar com o pé atrás e ver se você deve insistir ou não nessa relação. Mais uma perguntinha aqui, que é assim: você estuda, faz faculdade, é casada? Eita, que foi muita pergunta de uma vez só. Eu não estudo mais, eu até comecei a fazer faculdade após terminar o ensino médio, mas não foi algo que eu me identifiquei e é algo que eu não quero fazer. Vocês entendem? Não quero fazer faculdade, pra mim tá bem assim. Se eu quiser ainda fazer algum curso profissionalizante, alguma
coisa assim que vem agregar na minha vida, eu vou fazer, mas eu quero fazer online, não quero fazer presencial, não quero ir para uma faculdade, não quero ir para um cursinho, sabe? Então eu quero fazer algo que seja na minha casa, com o computador apenas. Mas faculdade é algo que eu não penso em fazer, tá? E sobre ser casada, não, minha gente, nem namorada eu tenho, como é que eu vou ser casada? Rezem por mim, para que um dia eu venha encontrar uma pessoa para que eu possa namorar, noivar e casar. Mas eu não sou casada, eu moro com a minha mãe e com a minha irmã, já pegando o gancho aqui, né, que tem gente que tem dúvida. Mas mora eu, a minha mãe e a minha irmã mais nova. Então, eu não sou casada, tá bom? Tem uma pergunta aqui maravilhosa de uma seguidora, assim, muito incrível, que me acompanha há muito tempo, né? Sempre tá lá interagindo comigo, sempre converso com ela. Que ela perguntou assim pra mim: como é para você viver a tradição, viver a missa tridentina sem os modernismos na igreja? Minha gente do céu, que pergunta maravilhosa. Para mim, é o céu na terra. Eu acho que quem nunca foi a uma missa tridentina deveria ir, porque é uma missa maravilhosa, uma missa, assim, extremamente voltada a Deus, sabe? Algo tão sublime, tão magnífico. Então, assim, eu me sinto em paz, em casa, sabe? Quando eu chego para ir à missa, a gente anseia para ir à missa. Quando tem missa, a gente se prepara muito antes para a gente ir, sabe? É algo muito único. E principalmente ver que não tem aquelas modernidades na missa, não tem todos aqueles abusos litúrgicos que a gente sabe que, infelizmente, em muitas igrejas hoje tem. Então, viver a tradição da igreja é algo que eu nunca imaginaria viver, né? Mas a partir do momento, como eu disse a vocês, né, que eu conheci, foi uma virada-chave na minha vida, foi uma mudança completa em todos os sentidos, em todos os aspectos, em todas as áreas. Então, para mim, viver a tradição da igreja hoje, mesmo sendo um tempo tão difícil, é algo que eu me sinto muito feliz e realizada, né? E que eu sempre tento buscar, eu sempre tento entender, eu sempre tento estudar cada dia mais, né, sobre a minha fé, sobre quem eu sou, sobre o que a minha igreja é, né? Porque às vezes a gente sabe que tem muitos católicos que não estudam sobre sua fé, sobre a sua igreja, que não lê o catecismo, que não lê a Bíblia, né? Que é a fonte de tudo. E que é muito chato, né? É triste ver católicos só vão à missa ao domingo, só se preocupa com isso, mas de antemão não busca saber da sua fé, não busca abrir o catecismo para ler, para se situar mesmo da igreja que você vive, né? E é isso, né? Então, viver a tradição, para mim, nos tempos de hoje, é uma batalha incrível, né? E poder mostrar mais às pessoas lá através do meu Instagram, através aqui do canal do YouTube também, poder mostrar às pessoas a beleza da tradição, né, que está sendo esquecida, que foi esquecida e que muitas pessoas estão voltando a entender, a retornar, a conviver, é algo lindo e eu quero mostrar para muita gente a beleza da tradição, né, que ainda tem vários lugares para que as pessoas possam aproveitar, né, possam ir, possam buscar cada vez mais. Então é isso, minha gente, essas foram as perguntinhas que tinham por aqui, né, dei uma mesclada aqui nas perguntas, tinha umas que eram parecidas e aí eu juntei e fiz uma pergunta só, né. Mas espero que vocês tenham gostado, né? Não se esqueça de deixar o like aqui, tá bom? E fiquem de olho lá no Instagram, sempre me acompanhem, porque às vezes eu vou colocar alguma coisa lá de ideias de vídeo para o YouTube, alguma outra caixinha de pergunta relacionada a algum tema. Então vocês ficam de olho por lá, porque aí vocês sempre colocam que eu vou sempre estar trazendo vídeos de respostas para a gente conversar mais, para vocês saberem mais de mim por aqui, pelo canal, onde a gente consegue falar muito mais e se expressar mais, né? Porque no Instagram é algo muito limitado. Mas aí é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!